Jesus confrontou os líderes religiosos, Paulo confrontou os líderes religiosos, mas hoje nós não podemos confrontá-los. Por quê? Porque se eles estão errados, então eles vão se ver com Deus. E se nós confrontá-los, então nós estamos em pecado, porque afinal nós devemos obediência aos nossos líderes religiosos. E outra, se alguém confrontar este líder, ainda é rebelde. Será que é isso que a Bíblia diz? Então hoje nós vamos falar sobre isso. Até onde vai a obediência a um líder religioso? Para a gente começar, vamos ver primeiro o que a Bíblia diz. É legítimo obedecer a um líder religioso? Será que isso é bíblico? Nós devemos fazer isso? Sim, isso é bíblico. Hebreus nos manda obedecer aos líderes religiosos. Diz assim: obedeçam aos vossos líderes no Senhor, porque eles velam por suas almas, como quem vai prestar contas com Deus. Então sim, é bíblico e legítimo, nós devemos obedecer os nossos líderes espirituais. Mas até que ponto? Aí é que dá a questão. Vamos começar primeiro com o exemplo de Saul. Saul era o rei de Israel, era o líder de Israel. Saul desobedeceu a Deus. Primeiro, Saul fez um sacrifício que ele não deveria ter feito. Ele tinha que ter esperado Samuel, porque essa foi a instrução de Samuel. Mas Saul, ele ficou com medo dos soldados. E aí fez o sacrifício antes de Samuel chegar por conta própria. Depois Saul era para ter destruído todos os seres que respirassem de uma tribo inimiga, de um povo inimigo, que Deus mandou ele ir lá destruir. O que foi que Saul fez? Ele separou os melhores animais, o melhor que tinha, para poder oferecer a Deus. E o que tinha de errado nisso? Afinal, Saul escolheu o melhor que tinha, ele escolheu os melhores animais para oferecer em sacrifício a Deus. Mas não era isso que Deus tinha mandado ele fazer. Deus tinha mandado que ele destruísse tudo e não que separasse alguma coisa. Então, por mais que ele tenha feito de boa vontade, com a melhor das intenções, não foi aquilo que Deus mandou ele fazer. Por isso ele estava errado. O que foi que Deus fez? Deus rejeitou Saul e ainda diz, porque você rejeitou o mandamento do Senhor. O Senhor hoje te rejeitou como rei de Israel. Mas aí você pode dizer assim, mas Saul era um líder político do povo. Saul não era líder religioso. Então vamos para Arão. O povo pede para Arão fazer um bezerro. E Arão faz o bezerro para o povo adorar. E aí Deus vai punir. É só Arão que é punido? Porque Arão, afinal, era o líder religioso e foi ele quem construiu o bezerro. Ou deveria ser só o povo a ser punido. Afinal, foi o povo que pediu o bezerro. Todos foram punidos. Então, quando um líder faz algo que não está de acordo com aquilo que Deus manda, com aquilo que Deus exige, nesse momento, o líder não deve mais ser obedecido. Em muitos livros dos profetas grandes da Bíblia, como por exemplo Ezequiel, também vem nos mostrar Deus punindo o povo juntamente com os líderes religiosos que estavam errados. Os líderes cometiam os erros, o povo obedecia aos líderes e Deus ia lá e punia não só os líderes, mas também o povo. Mas aí pode ter gente que pode dizer assim, mas é o meu líder, ele vai se ver com Deus, eu só estou obedecendo a ele. Quando você obedece a alguém que está fazendo o que é errado, você automaticamente se torna conivente com o pecado. Porque Tiago vem nos dizer que aquele que sabe fazer o bem e não faz, comete pecado. A Bíblia também vem nos dizer que Deus dizendo, quando eu disser a um homem mau que ele vai ser desvivido por algo de errado que ele está fazendo, e ele não mudar o seu comportamento, e você não for lá e falar com ele, para ele parar de fazer aquilo que ele faz, então ele vai ser desvivido como um pecador. Mas você vai ser responsável pela desvivência dele, porque você não foi lá abrir os olhos dele. Então, quando você sabe que o seu líder está errando, e você simplesmente obedece, você está sendo conivente com o pecado dele, porque você sabia que não devia fazer aquilo, e mesmo assim você fez. E mais ainda, você ainda vai ser responsável quando ele for punido por Deus, porque você sabe que ele está fazendo erro, e mesmo assim você não disse nada. Mas você pode dizer, mas eu só quero evitar conflitos. Será mesmo que são conflitos que você quer evitar? É escândalos que você quer evitar? Ou será que você quer evitar perder cargo, posição, prestígio, ou evitar ser cancelado pela denominação? E mesmo que você queira evitar conflitos, será que isso é o certo? Vamos ver os exemplos da Bíblia. Foi isso que Paulo fez quando ele viu que os líderes religiosos estavam errados? Ele ficou calado para evitar conflitos? Foi isso que Pedro fez? Foi isso que os profetas e os apóstolos fizeram? Agora vamos para o nosso maior exemplo. Foi isso que Jesus fez? Não, não foi isso que Jesus fez. Jesus confrontou os líderes religiosos de sua época, quando viu que eles estavam dando prioridade aos mandamentos de homens, às tradições de homens, aos costumes de homens, ao invés do mandamento de Deus. E ainda exigia que o povo fizesse aquilo. Além disso, eles também estavam ensinando ao povo as passagens bíblicas, as passagens das Escrituras, distorcidas ao seu bel prazer. E o que Jesus fez? Jesus criticou esses líderes religiosos. Ele chamou eles de guias cegos, de hipócritas, de raposas, de raça de víboras. Jesus contrariou as tradições humanas que eles ensinavam, como, por exemplo, curar no sábado. Jesus, quando viu o que eles estavam fazendo no templo de Deus, Jesus foi lá e limpou o templo de Deus. E digamos que não foi de uma maneira muito mansa, não.
Então, se Jesus é o nosso maior exemplo, o que nós devemos fazer quando nós vemos que líderes religiosos estão errados? Nós devemos simplesmente obedecer porque eles são nossos líderes? Nós devemos nos calar? Nós devemos ser omissos para evitar escândalos, confusões, conflitos? Não, não é isso que o povo de Deus faz. Quem fez isso foram as pessoas da época de Jesus. Lá em João, quando diz que muitos dos líderes dos judeus creram no que Jesus pregava, mas não confessaram sua fé, porque tinham medo de serem expulsos das sinagogas. Eles tinham medo dos homens, eles preferiam agradar aos homens do que a Deus. Então, se você é um cristão, viva como Cristo viveu. E não se cale diante do erro. Não fique calado, não seja omisso, não seja conivente, mas abra a sua boca. Se você é luz, que a sua luz brilhe. Seja como Jesus, firme, fiel à verdade e sempre preferindo agradar mais antes a Deus do que aos homens, mesmo que isso te custe um lugar nas sinagogas.